E a gente fez aqui uma preparação. Quando eu estava meditando essa semana, né? Eu estava lendo nas Escrituras acerca do que está acontecendo hoje de uma forma geral no mundo. Nós estamos vivendo um tempo conturbado socialmente, espiritualmente, de todas as maneiras no planeta. E eu acredito, irmãos, que a gente está entrando realmente no fim dos tempos, chegando em profecias que nós achávamos até que ia demorar mais, mas que já está acontecendo. Tira só um pouquinho esse efeito, ou me dá meu retorno, e abaixa na frente. Fim dos tempos, eu acredito que é esse momento e nós estamos cercados de muitos enganos de doutrinas, muitos enganos doutrinários. Nunca se teve tantas vozes chegando aos seus ouvidos. É ou não é verdade? Seus ouvidos ouvem muitas vozes todos os dias. Você é bombardeado de vozes e precisamos pedir ao Espírito Santo, ao Senhor nosso Deus, que Ele nos dê o discernimento para saber aquilo que eu ouço, se provém de Deus, provém do homem ou provém do maligno, porque o homem também produz vozes. O homem natural. Deus produz vozes através da sua palavra e do Espírito Santo ao nosso coração, através de homens, mulheres, profetas sérios, mestres da palavra sérios, aliançados com Ele. Mas o tempo que a igreja vive hoje é um tempo extremamente conturbado, confuso. Essas vozes confundem as pessoas. E ao meditar, eu vi que Mateus capítulo 7, é por aqui que... Não, vamos primeiro em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3, 2, 3. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Eu só preciso de retorno, eu estou sem retorno. Consegue trazer retorno para mim aqui? Diz assim o texto, chegou. 2 Tessalonicenses 2, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Os teólogos, na sua grande maioria, acreditam que esse homem do pecado, o filho da perdição, é o anticristo. Mas, para que o anticristo se manifeste 100%, seja conhecido de todos, eu acredito que ele já está por aí. Eu não sei em que fase, se é a fase inicial, se é a fase do meio, se é a fase final para se manifestar, mas ele já está por aí. Quando o texto me diz, ninguém vos engane, é porque há um ambiente
de engano o tempo todo nos seus ouvidos. Eu não estou dizendo que você está enganado, eu estou dizendo que sopra no seu ouvido vozes de engano, como também assopra a voz de Deus. É necessário discernimento. É Deus que falou, é Deus que está falando, é Deus que está ministrando, ou é o homem, ou é o diabo, ou é Satanás com a sua voz de engano. Eu preciso pedir a Deus, Senhor, eu preciso entender. E meus irmãos, você vai ficar bem esperto, você vai ficar bem assim, dentro de um discernimento bíblico, quando você mergulhar na palavra. Nunca foi tão importante, crente, estudar a Bíblia. Nunca foi tão importante, crente, ler a Bíblia. De vez em quando, o pastor dessa igreja está colocando lá: leia a Bíblia e ore. Leia a Bíblia, ore e jejue. Vocês já viram essas mensagens do pastor? Ele está sempre colocando. Porque se você não entender que as Escrituras é que vai te dar base, vai enraizar você na verdade, vai colocar você numa posição de discernimento espiritual e da palavra, num tempo de vozes de falsos profetas, de falsos mestres. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 7, do verso 13 até o verso 23. Vem comigo fazer uma análise. Vem comigo conjecturar algumas coisas interessantes. A Bíblia diz aqui, em Mateus 7, verso 15, aliás, 15 em diante: acautelai-vos, porém, do quê? Dos falsos profetas. E eu abro um parênteses aqui, para colocar aqui também, embora não esteja escrito, mas o gênero masculino, aqui na Escritura, ele também se aplica ao gênero feminino. Acautelai-vos, porém, das falsas profetisas. Hoje existe muitas falsas profetisas, assim como existe muitos falsos profetas. Assim como existe muitos mestres do engano que ensinam apostasia. Quando eu falei de apostasia, a apostasia, irmãos, ela pode ser o abandono integral ou abandono parcial. É possível você identificar uma igreja ou um grupo de pessoas que vivem o evangelho meia verdade? Sim. Mas lá no meio deles tem heresias. É um evangelho que hoje o pessoal chama meia boca. Pensa até que é evangélico mesmo, guarda sábado, não pode comer carne de porco, vai por aí afora. Algumas coisas que você vê por aí, ensinos de engano. Até acredita que Jesus é o Senhor e Salvador, mas tem outras coisas que são agravantes. Então a apostasia, ela é o abandono integral ou parcial dos ensinos da palavra de Deus. E os falsos profetas e falsos mestres ensinam uma doutrina de acordo com seus próprios interesses e por inspiração satânica. Porque
eles são conhecidos como lobos. E os lobos são devoradores, são corruptos. Suas doutrinas é para eles. O final de tudo é o bolso deles. O final de tudo é eles se darem bem em cima das pessoas. Então, eu começo a perceber algumas coisas que a Bíblia me diz. Quer ver? Verso 16. Por seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos. Colhem-se uvas de espinheiros? Sim ou não? Não. A uva eu vou colher do pé da uva, da videira. Colhem figos dos abrolhos? Não. Assim toda árvore boa produz o quê? Bons frutos. Toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, o que a palavra está dizendo? Corta-se e lança-se no fogo. Chega um momento que aquilo ali cessa. Deus dá uma sentença. Ontem eu estava ouvindo um relato de uma liderança, de uma denominação, em que a mulher desse líder estava falando o que ela vivia. O líder morreu. Eu fiquei assim tão triste, irmãos, com o que acontece nos bastidores, por aí afora. A falta de integridade, a falta de moral, o engano que as pessoas estão sendo seduzidas. Homens que aqui no púlpito são carismáticos até, mas fora do púlpito não tem caráter. Tem carisma, mas não tem caráter. E é bom que tenha carisma, mas é bom também que tenha caráter. Carisma e caráter tem que andar, são duas coisas que precisam andar juntas na vida de um líder, de um homem de Deus, porque senão ele vai ser um falso pregador do Evangelho. Versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, o quê? Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade. Irmãos, pegue isso aqui, que isso aqui é muito importante. Estar sentado numa igreja, fazer parte de uma liderança, ter uma função, um cargo eclesiástico, isso é muito bacana, é válido, precisamos sim dessas coisas, mas muito mais do que tudo isso, que são coisas que precisa acontecer para que haja ordem, é preciso se cumprir a vontade de Deus. Eu não posso ser bispo e não fazer a vontade de Deus. Eu não posso ser diácono e não fazer a vontade de Deus. E eu não falo fazer a vontade de Deus aqui, quando estamos reunidos, ou quando estamos fazendo eventos, congressos, programações. Fazer a vontade de Deus é fora do meio eclesiástico, é quando eu estou sozinho, é quando eu estou vivendo a minha vida normal lá fora, é quando eu sou pai, é quando eu sou um profissional, é quando eu sou uma pessoa civil. Eu faço a vontade de Deus quando eu estou pagando às pessoas as minhas contas, quando eu não estou defraudando. Eu faço a vontade de Deus quando eu não estou adulterando, quando eu não estou fazendo coisas ilícitas, que é um peso para a vida espiritual. Então, falar Senhor, Senhor, todos nós podemos falar. Muita gente lá fora pode falar. Muita gente no rádio, na televisão, na mídia,
nas mídias atuais, que muitas delas estão voltadas para a internet, você vai ver belas mensagens, como você vai ver muita, desculpa a expressão, muito lixo. Mas muito mais do que falar a palavra do Senhor e falar Senhor, é fazer a vontade do Senhor. É isso que me capacita ser conhecido de Deus. Que adianta as pessoas conhecerem você pelo que você pregou, pelo que você cantou, pelos muitos CDs que você gravou, pelas músicas que abençoou o Brasil, o mundo afora, mas um dia ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca te conheci. Mas Senhor, eu profetizava, eu pregava, eu falava, eu pedia oferta, eu pedia dízimo, eu ensinava tudo. Os falsos profetas andam muito por aí. Os falsos mestres andam muito por aí, nessa linha. Deixa aqui no altar o seu tudo. E aí as pessoas de boa vontade, deixa carro, deixa relógio caríssimos e vai por aí afora. Eu não estou falando que não é bíblico ofertar ou que não é bíblico dizimar. Eu estou falando daquelas pessoas que conduzem as ovelhas só para tirar e não acrescenta nada às suas vidas espirituais. Prometem o céu se derem dinheiro, prometem a salvação. Irmãos, é um jeito que esses falsos profetas, viu, pastor Bel, eles encontraram de maquiar uma coisa chamada indulgência. Ela veio reformada também. A indulgência hoje, em muitos púlpitos, está reformado, com cara de prosperidade. Você só vai prosperar se der o seu tudo. Meu irmão, cuidado com essas vozes, discirna, seja alguém que ama o Senhor, que faz para o Senhor com alegria, com dedicação, porque entende, a obra precisa sim, mas você precisa saber que existem limites, e você não pode ser enganado. Uma coisa, esses falsos profetas, esses iníquos, têm cara de crente, fala como crente, anda como crente, se relaciona e as pessoas até acham que é um crente, se veste como crente, a paz do Senhor, meu irmão, muda a voz, põe roupas que você diz, não, essa pessoa é crente, mas não é. São lobos devoradores. São pessoas do mal. Abra comigo na sua Bíblia, em Mateus 24, capítulo 11. O que diz as Escrituras? Mateus 24, versículo 11 em diante. E surgirão muitos falsos o quê? Profetas, e enganarão a muitos. Você já ouviu um profeta, daquele do manto, que revela o CPF? Quem já viu? Já viu? Alguém já viu? Você já viu um profeta do manto, que fala o nome,
fulano de tal, e vai por aí afora. Irmãos, está cheio. Agora, o que isso vai acrescentar ao teu crescimento espiritual, revelar o teu CPF? Senão, para engrandecer o tal profeta e as pessoas acreditarem em tudo que ele está falando. Eu não estou aqui desconstruindo o dom da revelação, não entenda dessa forma. O dom da revelação é bíblico, existe. Há pessoas que Deus usa com revelação, mas você precisa do discernimento com a intenção de alguém que está usando ou supostamente usando o dom da revelação para você, ou numa ministração. Por trás dessa revelação, do dom da revelação, vai ser conduzido para onde o final disso? Para você se arrepender dos seus pecados? Para você ser mais crente? Para você pedir perdão a alguém? Para você se reconciliar com Deus? Ou para no final você dar alguma coisa? Porque os dons das Escrituras, que a palavra fala, ela serve para nos conectar com Deus, trazer temor a Deus. Deus cura, aumenta a sua fé, e você vai ficar mais crente, vai buscar mais ao Senhor, você vai ficar mais focado na palavra, amar mais a Deus, a sua igreja, ficar mais crente. Se os dons não te jogarem para mais perto de Deus, para temer mais a Deus, para buscar mais a Deus, peraí, tem alguma coisa errada acontecendo. Igreja, é tempo do fim. Muitas vozes estão se levantando e mentindo. Muitas vozes na internet. Que confusão, meu irmão. Tem gente que come horas e horas e horas mensagens do capeta, achando que é mensagem de Deus. Cuidado com as mensagens motivacionais. O púlpito não precisa de técnica. O púlpito precisa de unção. O púlpito precisa de homens e mulheres que oram e que Deus responde a oração. Não se preocupe. Fulano está precisando de uma cura da alma, então tem uma técnica X em tal lugar. Não, meu irmão. Cura da alma é o Espírito Santo que cura. Cura da alma é você confessar os seus pecados, pedir perdão a Deus, pedir para Ele liberar o seu coração, você perdoar alguma coisa que está prendendo você, é você largar o passado. O passado passou, e tem gente que fica mastigando o passado, e não se liberta. Eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um psicanalista, eu preciso de uma terapia. Tudo bem, tem suas importâncias e esses profissionais no seu quadrado, mas irmão, eu não conheço terapeuta melhor do que Jesus, eu não conheço técnica melhor do que uma oração, técnica melhor do que você abrir a alma e ser curado pelo Senhor. Não tem coisa melhor. Eu não sou radical, mas eu preciso focar você aqui. Eu sou do tempo que uma pessoa se machucava, caía, eu estava passando mal, alguém chamava, vamos chamar fulano para orar, não, agora não, vamos para o hospital, primeiro é o hospital. Não faz-se primeiro uma oração. Outro dia estava lá, Sandra, passando mal, falei, Sandra, peraí, vamos orar primeiro, depois a gente toma outras atitudes. O povo está esquecendo de Deus. O povo está esquecendo de Deus, e Deus continua sendo o mesmo.
O Deus que curou no passado, cura hoje também. O Deus que libertou no passado, hoje liberta também. Oh, aleluia. Cuidado com as vozes estranhas. Tem gente aqui que vai buscar mensagens em outros lugares. Vai ficar com a cabeça toda misturada. A Bíblia diz em Timóteo, capítulo 3, verso 4: sabendo de quem tens aprendido. Qual é a tua fonte de recepção e de ministração para a tua vida espiritual? A tua fonte, aquela que você bebe sempre. Qual é? Você sabe quem é? A vida dessas pessoas que ministram sobre você? Ou você pega qualquer um por aí? Não, esse agora é o meu mentor. Esse agora é que vai me ensinar. Passa aí, minha irmã, bota aí para mim. 2 Timóteo 3,14, por gentileza. Tu, porém, permanece ou não permanece? O que é permanecer? Diga, é ficar. Diga para o seu irmão, fica quieto. Quieta o coração, quieta a alma. Para de ser, sabe, aquela pessoa que fica para lá e para cá, levado por vozes, por vento. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Quem é o teu mestre? Quem é o teu pastor? Quem apacenta você? São pessoas que têm vida, são íntegros. É isso que eu preciso saber. Então fica quieto, não fica buscando aqui, buscando ali, de gente que você vê a primeira vez e que palavra. Tudo bem, tem muita gente boa por aí, mas você precisa aquietar o coração, aquietar a alma. E Jesus quer preparar um povo sério, que vai subir. Quando Ele vier, Ele vai vir buscar um grupo de irmãos e irmãs que estão alimentados pela sua palavra, que não fica comendo por aí afora qualquer coisa que oferece. Mateus 7,15, produção. Produção, coloca Mateus 7,15, que nós vamos ver um negócio sério aqui. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós. Eles vêm até você, você não precisa nem procurar, vai chegar, ele vai atrás de você, ele vai dar um jeito de achar você. Acautelai-vos dos falsos profetas, e falsos mestres, e falsas profetisas também, que vêm até vós, o quê? Vestidos como ovelha, fala como ovelha, anda como ovelha, se comporta como ovelha, usa roupa de ovelha, mas interiormente é o quê? Lobos devoradores. Me dá o teu tudo, porque eu acabei de revelar o teu CPF. Está entendendo? Foge disso, irmão. A igreja séria, a igreja forte, a igreja enraizada, ela está presa na palavra, nas escrituras. Está escrito, amém. Não está escrito, cai fora. Escola bíblica dominical. Nunca foi tão importante você conhecer a palavra, para não comer caco de vidro no meio do pudim. Porque tem gente comendo pudim cheio de caco de vidro. Isso aqui é uma metáfora, tá? O irmão fez até cara feia. Isso é uma metáfora, figura de linguagem que eu estou falando.
Tem gente comendo doutrinas, pudim, mas lá no meio do pudim tem caco de vidro, tem coisa errada que vai perturbar a tua mente, teu coração e vai tirar você da verdade. Aqui pode ter rigor bíblico, pode ter palavras fortes e duras, mas vai te conduzir à verdade. É melhor ter um pastor que apacenta você e de vez em quando a pau senta, mas você vai entrar no reino dos céus. Apesar de que o pastor Abel é muito bonzinho, né? Eu acho até bonzinho demais. Mas não perturba ele não, gente. Quando ele se invoca. Oh, meu Deus. Mateus 7, 15 e 16. Por seus frutos os conhecereis, porque porventura colhem-se uvas dos espinheiros. Já falei aqui sobre isso. Vejamos aqui ainda. Paulo, agora ele está falando de uma coisa que eu preciso pensar. Porque veio Jesus e falou que eu tenho que acautelar dos falsos mestres, dos falsos profetas. E Paulo foi na mesma linha quando Jesus morreu e ressuscitou. Agora é Paulo falando. Paulo, um dos líderes da igreja pós Jesus ter ressuscitado. 2 Coríntios 12, verso 13. Olha o que Paulo adverte a mim e a você. Vê se não parece com o tempo que a gente está vivendo aí. Vê se não. Olha lá. Pois tais falsos. 2 Coríntios 12, 13. É isso que está aí? Não. Ou eu anotei errado. Eu quero o texto aqui que fala. Porque os tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Pesquisa aí para mim. Porque tais falsos apóstolos, coloca aí, falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos. Eles fraudam. O que é fraude? Senão a manipulação, a mentira. Transfiguram-se em apóstolos de Cristo. Eles 11, 13, segunda 11, 13, eu falei o quê? 12, né? Então é o capítulo anterior. 2 Coríntios 11, 13, coloca para nós. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Se o diabo se transfigura em anjo de luz, ele usa também os seus agentes para se transfigurar em pastor, em apóstolo, em bispo, e vai por aí fora, em diácono do diabo. Tem que falar também dos diáconos do diabo, e tem os diáconos de Deus e os diáconos do diabo, como tem o apóstolo fraudulento, tem o diácono fraudulento. Já passou aqui nessa igreja, não está mais. Eu falei no grupo agora essa semana do GCL, que nós tivemos aqui um diácono fraudulento. Graças a Deus ele foi embora, nem sei por onde anda. Quantos anos atrás? E não precisa ninguém saber quem foi, mas existe. Como tem falsos líderes, falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, tem também um falso diabo. Nesse aspecto que eu estou falando. Não é muito, pois, que os seus ministros transfigurem ministros da justiça. Olha, ele é justo, ele é ministro da justiça. Meu irmão, você tem que estar muito ligado na palavra de Deus e saber que o tempo é sério. Essa época que a gente vive é uma época de muitas mudanças, cumprimentos proféticos. Você já ouviu falar a expressão Tesla? Quem já ouviu falar a expressão Tesla? Eu vi um filme que me recomendaram, que nesse filme mostra que os hackers vão conseguir parar a internet no mundo todo.
E quando isso acontecer, tem por trás disso uma intenção de domínio, porque depois alguém vai solucionar e trazer de volta, mas quando voltar, e todo mundo, tem gente que fica doente se ficar sem internet, até morre, infarto, sem internet eu não vivo. Tem gente que é capaz de vender a alma para ter internet, e vai ser mais ou menos por esse caminho. Então eu vi nesse filme que houve um problema dessa natureza, e os hackers conseguiram parar telefonia, conseguiram parar todo meio de comunicação, TV parou, ninguém conseguia se comunicar. Espírito de Anticristo, isso é profético, é bem capaz que isso aconteça. E aí os carros que dependem da internet e do satélite, os carros sem motorista, como é que chama esses carros? Carro que não tem motorista, carro autônomo, assim que fala. Eu sei que são esses carros que você chama o Uber quando chega não tem motorista, mas ele te leva para o lugar. Os carros da Tesla, eles tudo batendo um em cima do outro. Por quê? Ficou sem internet, ficou sem satélite, ficou sem GPS, ficou sem nada. Então, aviões caindo também por causa disso. Não estou falando nem do arrebatamento agora, estou falando de uma tecnologia que será afetada. Já se falou aí atualmente de que vão chegar a um nível de construir não sei quantos bilhões de humanoides. Alguém já ouviu falar nisso? Humanoides são robôs com características humanas. É o tempo do fim. É o tempo que eu e você temos que buscar a face de Deus. Por isso que a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Os falsos profetas, irmãos, e os falsos mestres, eles já estão aí há algum tempo já fazendo muito estrago na vida das pessoas. Aqueles que fundaram as seitas, por exemplo, Allan Kardec fundou o quê? O Espiritismo. José Smith, os Mormons. Charles Russell, os Testemunhos de Jeová. Ellen White, o Adventismo. E o Taniguchi Sheshe-Noye. Eu conheci uma pessoa que era da Sheshe-Noye. Ele foi até meu patrão quando eu era garoto. Então, esses mestres que colocaram heresias por aí afora. Um que está por aí também, ele morreu, né? Fundou a LBV, eu acho que o nome é LBV, Alziro, me parece que tem outro. Então eu e você precisamos estar conectados com a palavra, com o Espírito Santo, para entender que é um tempo difícil, que a igreja tem que se preparar para a volta do Senhor. Quando se convoca para a oração, venha para a oração. Quando se convoca para o jejum, jejue. Quando se convoca para a vigília, e tudo que for voltado para o espiritual, faça. Evangelismo, faça. Irmãos, que alegria ver essa igreja realizando aquele trabalho solidário no Natal. E nós temos que ser solidários o ano todo. É claro que ali se evidencia um momento, mas é para que a gente abrace a vida solidária, dia a dia, mês a mês, domingo a domingo. Você foi solidário domingo passado com a campanha do quilo, ou você já nem liga mais para isso? Ainda mais agora, com o preço do alimento, com os preços subindo a cada dia mais, de café, de ovo. A Sandra está assustada. Fomos no mercado, e chegou no mercado, ela viu, meu Deus, 30 ovos, está isso tudo, 20 ovos, isso tudo. O povo, quando não tinha dinheiro para comprar carne, compra ovo. É uma proteína, mas e agora? E o Abel com a creche dele, como é que vai ser para dar ovo para essa turma toda? Vamos doar ovos para a creche do Abel. Oh, meu Deus.
mas Deus sempre socorre os seus. Vai ter ovo, cozido, frito, vai ter ovo na sua casa, porque esse governo do mal vai cair, em nome de Jesus.